Eu tenho 20 anos e trabalho como técnico de farmácia em um hospital de médio porte no noroeste do Alabama. Trabalho no turno noturno, das 18 horas às 4 horas, e sou responsável por abastecer as salas de cirurgia. Meu horário de trabalho é um pouco intenso. Trabalho 7 dias seguidos e, em seguida, tenho 7 dias de folga. Embora seja cansativo trabalhar por 7 noites consecutivas, a sensação de ter 7 dias de descanso compensa o esforço. Trabalho de quinta a quarta-feira e na minha sexta noite de trabalho, uma terça-feira, saí um pouco mais cedo para ficar com minha esposa na casa da tia dela, que fica a uns 30 minutos da nossa casa. Ela estava cuidando dos primos pequenos enquanto a tia e o tio estavam viajando, e a casa não tinha cortinas, o que a fazia sentir-se desconfortável. No início, não fui com ela porque estava no meio da minha semana de trabalho, e para ela não fazia muito sentido eu chegar lá por volta das 5 horas da manhã e dormir logo depois que o sol nascesse. Mas na última noite que ela passou lá, minha esposa se sentiu extremamente ansiosa, então eu disse que iria para lá. Embora seja teimosa, ela me agradeceu e se sentiu muito melhor assim que cheguei. Trabalhar no turno noturno nos últimos 2 anos tem me afetado mentalmente e acho que comecei a desenvolver uma leve insônia. Naquela noite, não consegui dormir ao chegar na casa da tia dela, o que não era novidade. No entanto, eu nunca tinha ficado acordado por mais de 28 horas antes. Mesmo se quisesse, não podia dormir porque tínhamos um dia cheio pela frente. Precisávamos levar os primos ao colégio, participar do chá revelação de um amigo, fazer compras, pois estávamos sem mantimentos em casa e eu ainda tinha que trabalhar às 18 horas. Acabei cochilando por uns 10 minutos no carro. Sentia a onda de sono me invadindo, mas logo comprei um energético Red Bull e mais outra bebida energética quando cheguei ao trabalho. Minha esposa me levou e me buscou no hospital, pois meus freios precisavam de manutenção e nem ela confiava em me deixar dirigir após mais de 24 horas sem dormir. Agora já era quarta-feira à noite e eu estava acordado desde as 14 horas de terça-feira. Meu turno começou bem. Se eu permanecesse ocupado, o cansaço não me atingia tanto. Coloquei meus fones de ouvido, comecei a ouvir música e comecei a repor medicamentos nas salas de cirurgia. Como era uma noite de semana, ainda havia algumas cirurgias ocorrendo e a equipe de limpeza estava cuidando das salas utilizadas. Não era incomum o pessoal da cirurgia entrar na sala onde eu estava para pegar algo de que precisassem. Então eu geralmente me virava para cumprimentá-los com um sorriso, e eles sorriam de volta. Estava no meu próprio mundo, ouvindo música e repondo o Omnicell, a máquina que armazena medicamentos, quando ouvi a porta atrás de mim se abrir. Aquele rangido característico de portas que precisam de óleo ecoou, seguido pelo som alto da porta de madeira pesada se fechando. Me virei para ver quem tinha entrado, como sempre fazia, mas não havia ninguém lá. Não fiquei preocupado com isso. Talvez alguém tenha aberto a porta, me visto lá e decidido ir para outra sala. Então continuei o trabalho. Empurrei meu carrinho para a sala seguinte, que estava com a luz apagada. Ao abrir a porta, juro que vi alguém agachado próximo à Omnicell, mexendo na lixeira de objetos cortantes. Para quem não sabe, essa é a lixeira onde descartamos agulhas e frascos após o uso, ao invés de jogá-los no lixo comum. Já haviam pego alguém vasculhando essa lixeira antes, procurando morfina, e essa pessoa acabou sendo demitida. Acendi a luz e ia perguntar o que a pessoa estava fazendo, mas, quando fiz isso, não havia ninguém lá. Agora sim, comecei a ficar um pouco assustado. Eu não sabia exatamente quanto tempo de privação de sono era necessário para começar a ter alucinações, mas disse a mim mesmo que provavelmente estava vendo coisas e que precisava me acalmar. Terminei de abastecer as salas de cirurgia sem mais ocorrências e voltei para a farmácia. Às 2 horas da manhã, todas as noites, temos que entregar medicamentos específicos para pacientes nas estações de enfermagem.
Vou usar o quinto andar como exemplo, mas todos os andares seguem a mesma organização. No centro de cada andar há 3 elevadores. Se você sair do elevador à esquerda, está no lado 5100 e 5200. Se for para a direita, vai para o lado 5400 e 5500. Cada andar possui 2 alas com 15 quartos cada. Recentemente, o lado 54 e 55 do quinto andar estava passando por uma reforma. Então, nosso andar de contingência, o terceiro, recebia os pacientes do lado 54 e 55 durante a obra. Naquela noite, o lado 54 e 55 estava vazio, já que não havia tantos pacientes no hospital. Fui subindo pelos andares, entregando medicamentos nas estações de enfermagem até chegar ao quinto andar. Entreguei os medicamentos no lado 51 e 52 e decidi dar uma olhada no andamento da reforma no lado 54 e 55. Ao entrar naquele corredor vazio, senti um arrepio. Não havia enfermeiros, nem pacientes, apenas corredores longos e vazios. Embora as salas de cirurgia geralmente sejam desertas, ver os quartos de pacientes vazios era uma visão desconcertante. Caminhei lentamente pelo lado 55 e ouvi um barulho, como se fosse o som de uma cama de hospital tremendo. Quando passei pelo quarto 5-512, vi um homem idoso tremendo violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Sangue escorria de seus olhos, nariz e boca, e ele fazia sons guturais, parecidos com os de zumbis de filmes. O monitor emitia um som de alarme, como faz quando um paciente está em parada cardíaca. Meu coração quase parou. Dei um passo rápido para trás, mas ao me recompor, percebi que aquele homem precisava de ajuda. Voltei ao quarto, mas quando olhei de novo, não havia ninguém lá. A cama estava arrumada, o monitor desligado e parecia que ninguém tinha estado ali por pelo menos um dia. Agora eu tinha certeza de que estava alucinando. Fui rapidamente para os elevadores, descendo até o primeiro andar, onde fica a farmácia. Quando as portas do elevador abriram, um homem idoso com uniforme de segurança e crachá do hospital entrou. Ele deu um tapinha no meu ombro ao passar por mim. Era o mesmo homem que eu acabara de ver no quarto, tendo uma convulsão e emitindo aqueles sons perturbadores. Ele sorriu para mim enquanto as portas se fechavam e vi os números do elevador subindo até o quinto andar. Não pressionei o botão para que o elevador voltasse, mas o mesmo elevador desceu até o primeiro andar e abriu as portas. Não havia ninguém lá. Corri de volta para a farmácia e fiquei sentado numa cadeira até o fim do meu turno, esperando minha esposa vir me buscar. Durante a espera, procurei na internet quando as alucinações começam devido à falta de sono. Vi que elas podem ocorrer entre 30 e 48 horas de privação e eu já estava na 38ª hora sem dormir. Fazia sentido. Quando saí para o carro da minha esposa, olhei para a janela do quinto andar e vi o mesmo homem idoso me observando de lá. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto eu entrava no carro. Não contei a ninguém o que vi naquela noite, e até hoje não sei se aquilo foi uma alucinação devido à falta de sono ou se realmente aconteceu. Era tudo tão real. Essa experiência foi há menos de 2 semanas, e desde então não vi mais aquele homem.